dia, domingo, 8 horas da manhã, e hoje é dia de live das mulheres resistentes. Eu e a nutricionista Gisele vamos conversar hoje sobre os recomeços, o corpo, a mente e o peso real. Afinal de contas, verão acabou, não temos mais festas de final do ano, não temos mais carnaval, o que temos agora é a Páscoa. E agora a história começa de verdade. Nosso peso e como nos relacionamos com a comida. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Deixa eu colocar aqui a Gisele. Bom dia! Bom dia, gente. Tudo bom, Adri? Tudo bem, e você? Tudo. Saudade da gente estar aqui. Com certeza. Antes de mais nada, bem-vinda a todas que estão chegando, né? E nós vamos hoje conversar sobre um tema extremamente importante, que nada mais é do que o nosso relacionamento com a comida, com o nosso corpo e com o nosso peso. Que são os pilares, né? Os transtornos alimentares, ele tem esse pilar, né? Que é a relação com a comida, a relação com o corpo e a relação com o peso. E é isso que a gente quer falar, porque nós estamos vivenciando aquilo que nós já cantamos a bola ó, o ano passado, né, Gi? A gente sabe, falando em obesidade aqui, falando nesses transtornos todos alimentares, que se trata de uma doença multifatorial. E quando ela é simplificada, à medida que olha só para um fator de tratamento, a gente vai ter os rebotes, a gente vai ter o reganho de peso, a gente vai ter toda essa bola de neve voltando, né? Então é um ciclo, a pessoa se vê emagrecida, mas ela não consegue manter nesse processo, porque muito provavelmente os outros fatores não foram vistos, né? Exatamente. Adri, tá dando interferência, as nossas lives, elas sempre têm Não, alguma as minhas, né? Quando eu convido você aí, sempre tem interferência, tem eco, tem alguma coisa, né? Mas eu tô ouvindo perfeitamente e acho que isso não vai interferir, não, a qualidade. Tá, a internet tá super boa, o som tá super bem, tô no ambiente, vamos ver. Mas qualquer coisa vocês sinalizem aí, gente. Seguindo, vamos seguir. Bom, vamos lá. Então a gente está focando na questão da obesidade, aí eu vou trazer aqui, puxando sardinha para o meu lado, que eu tenho falado ultimamente, que é a neuroobesidade, que é esse conceito de que nós temos na nossa região hipotalâmica um termostato que regula o nosso apetite e o nosso gasto energético. Então, dependendo do nosso estilo de vida, estresse, o tipo de alimento que nós consumimos, rico em gorduras saturadas, em açúcar, em aditivos químicos como ciclamato monossódico, a nossa carga de estresse, que nada mais é a nossa percepção acerca dos fatores, a questão do sono, uso de medicamentos, essa disrupção do ciclo sono-vigília também vão inflamando essa região do cérebro e consequência dessa inflamação, a gente tem o aumento do apetite, o aumento da vontade de comer, porque o nosso hipotálamo está relacionado também a um circuito de recompensa. E eu vou mais longe, quando a gente pega a mulher 40 a mais, essa conversa interrompida entre o cérebro e o ovário também vai acarretar essas mudanças no hipotálamo. E o hipotálamo inflamado, ele sempre vai trazer o peso para o maior peso que a mulher teve na vida dela. Então, eu vou citar o meu exemplo. O meu maior peso foi 89 quilos que eu tive na época do hipotiroidismo. Tanto é que se eu desregulo a minha alimentação, atividade física, eu começo a dormir qualquer hora, eu começo a não me cuidar, ó, o peso vai aumentando, porque vai aumentando ó, o meu apetite, vem a fome. Tanto é que eu cheguei a bater 84 quilos aí depois da esterectomia. Então, a gente vai ter esse setup hipotalâmico, que vai levar o peso para cima e a gente vai querer reduzir. Eu esqueci o meu elástico, era para ter trazido. E aí, se a gente coloca só a medicação para baixar, a força é muito alta para subir o peso. A medicação baixa. Tirou a medicação, o elástico volta para cima, né, Gi? E a gente, eu acho que uma das informações mais importantes a gente tem que bater nessa tecla.
A obesidade é uma doença metabólica multifatorial, Exato, né? exato. E essa questão, e aí vou ir um pouquinho atrás. É óbvio que a gente está aqui sempre falando sobre mulheres, a gente tem, né, a pós-graduação, que foi o que nos uniu sobre Uhum. saúde da mulher, a gente tem um olhar sobre a questão climatérica. Mas vamos voltar um pouquinho. Essa mulher que ao longo da vida, né, vem de uma alimentação, porque somos filhos de um caçador, temos todo um mecanismo, né, de fome, de buscar alimento. Mas a gente sabe que a industrialização exponenciou a obesidade, Sim, né? Aumentando, inclusive, o set point das pessoas, aumentando o nível de obesidade, isso. tá? O nível de obesidade é maior hoje populacional. Isso. Muitas vezes, e eu falo isso muito no consultório, nos grupos, né? A gente põe o bastão só na menopausa, no climatério, só que eu venho inflamando esse hipotálamo desde a minha adolescência, desde a minha infância. Claro que o Exatamente. corpo busca uma homeostase, ele busca mecanismos, às vezes, a duras penas, né? Para tentar fazer essa regulação. Só que quando chega, o ovário vai começando a desligar, né? Vai começando a dizer, deu, eu não dou mais conta de tudo que eu teria que dar conta para fazer a manutenção do teu peso. Uma mulher que vem comendo de uma forma inflamatória há 20 anos, né? Uma mulher que dorme mal há 20 anos. Uma mulher que nunca olhou para os pilares do estilo de vida, que é o que eu defendo, é o que eu trabalho nos Sim, grupos, no sim. consultório, né? Não é só o que a gente coloca no prato, é a forma que a gente acorda, é a forma que a gente dorme, é o quanto a gente está disposta aos desconfortos da vida, né, Adri? Porque a gente vive a sociedade do conforto. A Exato, gente, exatamente. a gente só quer o que está quentinho, está gostoso, está prazeroso. O exercício eu quero fazer só o lúdico, aquele que me agrada, eu não quero sair suado, eu quero sair já escovada e direto para o trabalho. Né? A gente não quer o desconforto. Só que a gente ficou no planeta como humanidade, como espécie, Homo sapiens, porque a gente tolerou alguns desconfortos ao longo da história da humanidade, né? Exatamente. E é importante a gente colocar que, para a sobrevivência da espécie, e a psicologia evolucionista estuda isso, o cérebro teve que desenvolver esse mecanismo da fome fisiológica, né, para a nutrição, para a sobrevivência, junto com a fome hedônica, que é a fome do prazer. E esses mecanismos se desenvolveram juntos porque o ser humano teria que comer, sentir prazer, porque era raro encontrar o alimento, ele tinha que caçar ou percorrer longas distâncias para coletar. Então, quando ele via aquele alimento, ele tinha que comer e ter prazer. E nós somos os descendentes dos sobreviventes que desenvolveram essa capacidade de armazenamento de energia e de sentir prazer com essa alimentação precária. E após o surgimento do fogo, da organização societária em cima da agricultura, nós desenvolvemos o comer operacional, que é a forma como nós buscamos, preparamos e nos alimentamos. Então, tudo isso foi desenvolvido simultaneamente, né, Gi? E esse comer operacional, eu gosto de levantar muito isso, sabe que eu sou uma defensora do jejum intermitente, a live não é sobre isso, mas a gente foi desligando alguns mecanismos nossos de saciedade. Como a gente operacionalizou tudo, e Uhum. muitos dos horários alimentares, eles estão associados à industrialização, na indústria. A gente tem um programa de alimentação. Então, né, antigamente, hoje não mais, mas antigamente tocava tocava no final do dia tipo um sino, né? A gente, em áreas mais industriais, se ouvia aquela sineta, não é sineta, É, já agora começa com a escola, né? A sirene da escola, do a sirene, recreio, né? Nós vamos sendo isso, condicionados a esse estímulo sonoro que é a hora de hora comer. de comer, quase como manada, né? Quase como uma boiada. A gente vai como boiada. Exato. Então, ao meio-dia, todo mundo para e come.
às 13 e pouco da tarde, 13h30 da tarde, todo mundo para e come. Às 6 horas, o sinal do ufa, me livrei da minha carga horária, todo mundo senta e come. Quantas vezes a gente está fazendo um processo de alimentação sem nenhuma sensação de fome fisiológica? Exato. E aí, essa desregulação desses padrões, né, do padrão hedônico, da necessidade de prazer, não só de prazer, mas muito dessa coisa da recompensa por rotinas extenuantes, por não conseguir praticar atividade física, por não ter dormido direito, por ser um usuário compulsivo de telas, a Exato. gente busca o prazer e busca essa regulação de manada. Todo mundo, às 6 da tarde, tem que parar e comer. Exato. Exato. E nisso é tão importante, a gente fala muito. Eu estava vendo ontem, até o nosso podcast, uma pessoa me perguntou, e eu estava vendo quantos assuntos a gente já falou lá. E assim, eu sou apaixonada, além de uma riqueza, a gente já falou de inflamação, a gente falou já do teor do açúcar, o quanto ele é viciante, a gente já falou de bebida alcoólica, e vários podcasts a gente falou do estado de presença. Exato, exato. Que é essa conexão que a gente tem com o alimento na hora da refeição. Isso! E quando eu só tiro a fome do indivíduo, a fome do vivente, eu não estou fazendo essa reconexão nem dele com a comida e nem dele com ele. Exato, exato. E aí a nossa crítica, quando começou a se usar essas medicações, esses combos, emagrecimento fast, que associa muitas vezes a caneta com o análogo dual, que é o GIP com o GLP-1, junto com a lisdexanfetamina, que é um psicoestimulante que, na verdade, é uma anfetamina, e nós vimos muito essa combinação para zerar o apetite. E eu estou em vários grupos de médicos que estão usando esse protocolo, e qual que é a conversa diária? Olha, a paciente continua com fome. Olha, a paciente ainda está comendo. Como se para emagrecer tivesse que zerar a fome e a pessoa não tivesse mais que comer mais. E aí uma pessoa que já tem uma relação conturbada com o corpo, com a comida, nós só estamos exacerbando ainda mais este comer transtornado, porque a pessoa que tem um transtorno alimentar, um comer transtornado, ela já tem uma vivência de falta de controle. Ela é aquela pessoa que ela não controla o que ela come. Aí eu dou uma medicação que ela não sente fome, que ela não come. Então dá essa segurança que ela de fato encontrou algo que controle essa voracidade. Aí o que acontece? Porque o dinheiro acaba, esse protocolo hoje ele é vendido caro, a medicação vai chegar na farmácia, ela não vai ser uma medicação barata, a pessoa não consegue sustentar isso por muito tempo, que é o que nós estamos vendo agora. A hora que para de usar, o que A gente acontece, cantou, gente? né? A gente cantou essa pedra. Muito antes, né? E fomos duramente criticadas. Mas A vamos hora lá. que para de usar, a pessoa se depara de novo com uma relação super mal estabelecida com o alimento, E até mas pior, o né? que é pior, porque aí ela fica totalmente sem saber, ela volta muito para a questão hedônica, para a questão da alimentação prazerosa, porque ela não revisou. E Não eu acho mudou a consciência que ela funciona nesse padrão alimentar. isso. E eu acho uma coisa super importante, e eu gosto muito da gente, das nossas conversas, né? E me utilizo de muitas coisas que a gente conversou já aqui, que é o seguinte: eu acho que a gente só sai de alguns padrões quando a gente sobe um degrau de consciência e de conhecimento, né? E o que eu estou falando sobre conhecimento? Eu estou falando que a gente esqueceu de uma parte do Homo sapiens, que é uma nutrição básica. Então, tu falou, vem muita gente com a questão do transtorno alimentar e chega muito mais pessoas com nível de nutrição proteica absurda, Sim, 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 né? sim, sim. E antes Essas de falar mulheres, de transtorno alimentar, desculpa te interromper, Gi, a gente tem o padrão alimentar, que é um passo antes, que aí a gente tem o beliscador, a gente tem aquele maçudo boludo que quer sempre o bolinho com creme, com massinha, que é a esfirra, a coxinha, o creque-creque, que é a castanha, a pipoca, e a gente tem o volumétrico, né? Pelo menos esses exato, três aí que são os mais conhecidos. exato. Só que tudo isso não é passado a limpo, né, Adri? Porque eu acho que em todos esses processos
E vendo essas falas, tu fala muito, né, do mergulho do oceano, É. de uma forma perfeita. Vendo essas falas, quando tu vai tratar esse paciente, tu tem que fazer esse mergulho do oceano junto com esse paciente. Exatamente. E aí é aquela crítica que a gente sempre fala, que a medicina 360 graus ela é do pescoço para baixo. E Exato. quando eu fiz a aula, que até eu disponibilizei agora para ela ficar lá aberta, é uma aula com conteúdo técnico e aberto, eu falo que mergulhar nessa profundeza não é. Porque assim, essa metáfora do mergulho é a campanha da obesidade que vem sendo feita pela Obesity Society há algum tempo. Eu falei assim, eu vou trazer isso para a realidade da mente. Porque nós usamos essa metáfora, que para nós nos conhecermos, nós temos que mergulhar nas entranhas da nossa mente. E quando a gente vai lá na caverna do mergulho, lá do nitrox, né, que é aquele mergulho que você usa o ácido nítrico para você conseguir ficar em profundidade, a gente entra nessa caverna da mente, como funciona a nossa mente, como a gente se relaciona com a comida, como a gente se relaciona com o corpo. Isso. Né? Como que a gente responde ao estresse, acionando o nosso circuito de recompensa e de prazer. E de nada adianta a gente, neste processo, ficar na superficialidade e não conhecer o indivíduo que a gente vai trabalhar e não trazer para o indivíduo a possibilidade dele também se conhecer, porque na Exato, verdade é ele que tem que se conhecer. exato. Só que quando a gente fica vendendo a fórmula mágica, vendendo que você vai parar de comer, Adri, eu ainda falei para você, né? Essa semana eu disse, gente, teve um dia essa semana, história, que eu acho que 100% das pessoas tinham usado a caneta nos últimos Acho que 6 foi meses. quarta-feira que nós conversamos a respeito disso. Eu estava Isso, assustada e você me contou. quarta-feira. E aí eu pensei, né? E, gente, amor nas minhas palavras. Sempre, né? Ninguém, Entrem na nossa live com muito amor. ninguém está contra a medicação. A gente Não, só está falando que só colocar um pilar na casa, a casa vai cair para os outros lados, tá? exatamente. Nós estamos sendo críticas com o mau uso que essa medicação vem sendo feita, inclusive por profissionais que prometem o emagrecimento rápido de 10 a 15 quilos em 30 dias. Exato. E aí, o que, que a gente está vendo? Esse indivíduo, né, com uma sensação de frustração ímpar, porque gastou balai de dinheiro, né, Às nos vezes, últimos eu meses. tive uma devolutiva de uma paciente que foi gastado o recurso da família, a reserva de emergência. A mulher foi lá e catou essa reserva de emergência para algum problema médico e investiu num protocolo de 2 meses. É, e aí o que, que a gente tem? A gente tem essas pessoas que, na verdade, se utilizaram, que não fizeram nenhuma outra correção nos outros pilares, que não trabalharam a mente, que não sabem qual é nem o seu perfil alimentar, Exato. que não sabem o que é a base de uma alimentação que vai trazer mais saciedade, que é uma base de uma alimentação que vai, no mínimo, trazer nutrição celular, porque a nutrição celular não vem só, né, através das cápsulas, não, a nutrição celular vem Nem do soro, né? Porque eles substituíram o soro com os aminoácidos, né? E acho que vale a pena a gente falar aquilo que a gente sempre fala, de que as pessoas não têm consciência que cada célula do corpo ela foi construída tendo como base o tijolinho que vem da nossa. comida, comida. E quanto a isso, enquanto nos mantermos como Homo sapiens, não, nada vai mudar. Exato. Gente, pode vir a novidade, o remédio novo, O o, suplemento, aí o o pozinho mágico que constrói nada músculo. vai mudar o combustível. Nada vai mudar o que a gente dá hoje para dentro da nossa célula. Exato. Essa é a nossa principal escolha diária. E quando a gente abre a mente para essa lucidez e tira um pouco do mimimi, né? Eu sou meio analista de Bagé, a gente tira um pouco do mimimi, a gente já coloca a alimentação num outro patamar. A gente Exato. coloca, óbvio que vai ter prazer na sobremesa do domingo, prazer na. Sim, nós somos
profissionais que a gente não quer abolir o alimento hedônico. Claro. Não, não é isso. É fazer um uso racional e inteligente. Porque elas sempre comentam aqui, o cabelo da Adriana, a unha da Gisele. Mas da onde vem o meu cabelo e a sua unha? Atualmente eu tô com suplementação zero, Também. né? Mas com 300 gramas de carne todo dia. Mas assim, então, eu acho que é a gente trazer essa lucidez, porque o que a gente tem percebido é que muitas vezes se sobe o último degrau Uhum, e aí a queda é muito maior. E eu exato. gosto muito de trazer a ideia que tratamento da obesidade ou dos transtornos é um processo. Exato, exato. Um Pro- processo longo, porque nós tivemos em março o lançamento de um artigo do The Lancet, onde foi revisado todo o conceito de obesidade. Então, hoje não existe mais sobrepeso, existe a obesidade pré-clínica, quando a pessoa tem essa questão do aumento de peso, aumento da gordura corporal, e ela não tem consequências disso. E a obesidade clínica, quando ela já tem uma doença metabólica, uma doença cardiorrenal metabólica, por exemplo, é uma obesidade clínica. Então, tudo isso foi revisto porque a obesidade é uma doença crônica, recorrente, e para algumas pessoas ela é progressiva, ela vai piorando. Então, é importante a gente ter essa consciência científica, né, médica, nutricional do que é a obesidade no nosso horizonte. E aí, Adri, o que a gente fala muito, e várias vezes no dia, às vezes a gente troca uma figurinha, até por causa de paciente que a gente tem em Uhum. comum, é como que eu vou tratar a obesidade se eu não vou tratar a mente do meu paciente e se eu não vou tratar o combustível do meu paciente. Exatamente, porque hoje nós temos um modelo que se chama mente obesa, mas para ser politicamente correta, a mente com obesidade. Porque essa neuroinflamação que eu falei no hipotálamo, que ela se alastra para o circuito de recompensa, ela também se alastra para o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso córtex de execução, de planejamento. Por isso que a pessoa com obesidade, ela tem muita dificuldade de iniciar essa mudança. Ela persiste, né, como se ela fosse uma pessoa teimosa neste Um erro procrastinador. alimentar, neste erro do estilo de vida. Isso. E ter essa consciência tira o peso dessa sensação de fracasso. Exato, porque não é falta de vontade. A gente tem vários estudos, inclusive um canadense que saiu em 2023, que eles foram investigar se era falta de vontade. Aí eles observaram que as mulheres têm mais esse padrão hedônico de recompensa, que ocorre quando ela está em frente à televisão, quando ela está entediada ou quando ela tem uma emoção muito grande, ela se desregula emocionalmente. E que este padrão é o mais difícil de tratar ao longo do tempo e que ele não tem essa questão da motivação, da força de vontade. Ele precisa de profissionais que saibam intervir do ponto de vista psicológico, médico e nutricional. E aí, uma das dificuldades maiores, e eu acho que cabe para quem está nos assistindo, tá? E encaminhar depois dessa live para os familiares, para os amigos, a dificuldade das pessoas buscarem ajuda também. Ah, Né? As exato. pessoas acham que elas vão conseguir fazer esse gerenciamento no dia que elas decidirem de forma sozinha e isolada. E ajuda Isso também tá foi vindo estudado. E isso também foi estudado. O Action.io, que até foi feito pelo Lee Kaplan, que é o grande estudioso da de obesidade. obesidade, ele fez esse recordatório com profissionais, com pacientes com obesidade e também com empregadores. E ele encontrou assim que mais de 60% das pessoas com obesidade acreditam que elas são as únicas responsáveis para sair da obesidade. E os profissionais têm a crença de que os pacientes não se importam ou têm vergonha de buscar tratamento ou de tocar neste assunto durante a consulta. E aí nós temos de um lado pessoas que acham que a responsabilidade é só dela e do outro um E não médico, um vai falar. nutricionista, um psicólogo que acha que o paciente tem vergonha e aí não quer, né, trazer esse constrangimento no atendimento e aí não se fala de obesidade nas consultas, na terapia e mesmo quando vai buscar o nutricionista, fica nessa coisa da estética, né, Isso, não da doença. isso. E, de novo, eu acho
a gente só tem a possibilidade de mudar um padrão à medida que a gente expande o nosso conhecimento, Isso. né? Eu defendo, a gente trouxe aqui muito conceito sobre resistência à insulina, que é um dos hormônios, não é? Isso. Mas a gente trouxe a epidemia de resistência insulínica e o quanto a gente vê pacientes que muitas vezes têm uma obesidade desde a adolescência, desde a infância, Isso. que nunca viram, por exemplo, como é que é o metabolismo da glicose, né? Exato. Que nunca dosaram um OMA-IR, um OMA-BEA, agora está dando um super ruído, Isso. que nunca fizeram, na verdade, um diagnóstico desse padrão hormonal, até para entender que, dependendo do diagnóstico de padrão hormonal, não é nem um diagnóstico, mas é enxergar como é que você está funcionando e trabalhando, tem escolhas alimentares que precisam realmente ser modificadas para que você saia daquele padrão de compulsão, de beliscador, de Isso. fome excessiva, né? Isso. Então, Isso. a obesidade fica meio que numa superficialidade, parece que se surfa a ondinha só da belinha, né? E não Isso. se quer ficar. E eu digo, repito, é um assunto de desconforto, é um assunto de desconforto. Só que não adianta a gente gritar aos quatro ventos que tem uma epidemia de obesidade Uma e a gente pandemia, né? Uma pandemia, porque pandemia, mundial. tá? E eles estão fazendo uma projeção que até 2035, mais da metade da população mundial esteja na obesidade. Exato. Só que a gente não olhar para não tratar isso e muitas vezes minimizar os efeitos disso, né? Exato. O paciente que tem a questão lá, que está brabo com a questão da aparência, ok, mas o quanto de síndrome metabólica esse paciente tem? Quais são os fatores de risco desse paciente estar infartando, desse paciente estar aumentando a chance de câncer e de outras doenças crônico não Tem transmissíveis que a câncer de gente sabe que mama. O câncer maior de fator mama, de risco para câncer de mama é a obesidade. exato. E a gente não elucida, não se fala de forma clara e de forma coerente. E eu É acho que quando educativa também, né? Porque aqui a gente não está querendo assustar e amedrontar, mas aquilo que a gente sempre fala, nossas lives é para trazer esse nível de consciência e aumentar essa percepção para que as mulheres, né? E isso serve para os homens também, sejam os protagonistas também, porque o nosso papel no tratamento da obesidade, nós vamos ser aquele guia que nós vamos acompanhar. Eu falo que é um GPS, eu sou o GPS, que eu vou sinalizar o caminho, os obstáculos do caminho e as estratégias para a gente, às vezes, vai ter que percorrer um outro caminho, ou como a gente vai vencer esse exatamente, obstáculo, que muitas vezes no início é mental. 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 Primeiro que você não tem consciência, você está no piloto automático, você se desconectou na hora da alimentação, aí já começa nem mastigando corretamente, né? A gente pede muito o exame coprológico, a gente sempre encontra, né? pedaço Pedaços de alimentos no exame de fezes, e a gente sabe que não é falta de enzima, é falta de mastigação. isso, e essa questão metabolismo e mente, né? Quanto muitas vezes cai no metabolismo coisas que só a mente vai resolver, né? Exato. A obesidade fica lá porque é metabolismo. Eu concordo, eu fiz isso, eu também estou em climatério, eu sei que é mais complexo, eu sei que as estratégias são diferentes. Tanto que eu digo, depois que eu entrei no meu climatério, eu mudei uma estratégia de Total, atividade, total, total, né? total. Só que eu não posso colocar coisas que a minha mente boicota no colo do metabolismo e achar que só regular o metabolismo não vai trazer de volta o excesso de Não, na peso. verdade, as duas coisas elas precisam acontecer ao mesmo tempo. Hoje a gente descreve uma síndrome metabólica do humor. Existe esse comprometimento metabólico também na menopausa, mas existe o nosso papel quanto um ser pensante, um ser vivente, porque nós somos Homo sapiens, então nós estamos um nível acima que nós desenvolvemos esse córtex pré-frontal que é responsável pela nossa racionalização.
Então, nós somos esse conjunto. Então, tem que tratar tudo. Por isso que eu tenho trazido, Eliana, toda segunda, a gente está fazendo as lives para a gente falar de autoestima, de autoimagem. Porque o que acontece? A pessoa não tem autoestima. E aí ela acha que é só uma questão estética. Quando, na verdade, é toda uma história. Porque hoje nós sabemos que esse circuito de recompensa, ele é ativado nas nossas dores, nos nossos traumas, na forma como a gente se desregula emocionalmente. É uma forma de defesa do nosso corpo e da nossa mente. Isso. E aí vai ao encontro, muitas vezes, de uma rotina que está completamente bagunçada. Aí Uhum, vai ao encontro de uma alimentação que aumenta cada vez mais esse processo inflamatório. E sim. aí essas dores se encontram com esse córtex, com esse hipotálamo que está inflamado. E talvez eu acho que uma das maiores, né, questões de lucidez aqui é entender que a gente não foi decepado como se decepa na psiquiatria tradicional. A gente aqui aconteceu uma coisa, aqui para baixo aconteceu a outra, né? É importante a gente colocar que existiu essa crença durante muitos anos que o cérebro estava blindado, fechado numa caixa óssea e que tinha uma barreira hematoencefálica, quer dizer, do sangue com o tecido cerebral, e que vedava, era vedado, vedado mesmo, era blindado. Hoje nós sabemos que isso não acontece, inclusive essa resistência à insulina, quando a insulina vai ficando muito alta, há uma interferência nessa barreira que essa insulina não atravessa, ela não chega e ela compromete o cérebro. Então, hoje, essa questão metabólica sistêmica, ela está muito relacionada com o funcionamento cerebral, está tudo interconectado e é isso que nós entendemos da verdadeira medicina, que é uma medicina integrada, não integrativa, é integrada, que integra cérebro com o corpo, mente com o corpo. E aí não dá pra gente esquecer, né? Aquela gordura visceral, que muitas vezes você vai chegar na nutricionista e reclamar que o biquíni não tá bom, ela não é uma gordura que está só atrapalhando o biquíni, Uhum. né? Ela não é uma gordura que está só causando um desconforto visual. Ela é uma gordura que a resistência insulínica que você está vendo na sua região abdominal, a quantidade de gordura que você vê lá na sua região visceral ou na sua ou subcutânea, também vai ter uma relação direta com a sua questão comportamental. E se eu não, Humor. né? Se eu não olhar isso como um todo, eu fico, enquanto eu estou precisando botar biquíni, eu estou preocupada com aquela gordura. Quando eu paro agora, né? Aqui, pelo menos aqui no sul, agora esfria, a gente já está aqui mais frio. Quando eu paro de me expor ou quando eu paro de olhar para o meu corpo, é como se a gordura visceral não tivesse mais tanta relevância, Ela não né? importa, né? Porque ela não vai ser mais amostra. Exatamente. E como se isso ficasse só no estigma da questão estética. E a gente, Exatamente. como profissional, precisa trazer isso. Não, Exato. isso vai modificar o seu comportamento, as suas emoções, as suas respostas nas questões psiquiátricas, que a gente sabe disso, a gente tem vários casos juntos. Comprometimento cognitivo, porque assim, a mente com obesidade, que é essa característica dessa neuroinflamação, ela impacta na função executiva e vem desatenção, procrastinação, impulsividade, quer dizer, você sabe que você não deve comer e você come. A compulsividade, quer dizer, você começa a comer e não consegue parar, e aí vale também para bebida alcoólica. A gente tem essa teimosia, que é muito típica de quem tem TDAH, que a pessoa sabe que ela está no caminho errado e ela persiste no erro. Então, tudo isso vem junto desse pacote. Só que aquilo que a gente falou, no final do ano nós vimos essa corrida pelos protocolos de emagrecimento, porque agora nós temos uma medicação que entrega esse emagrecimento, mas porque era verão. Então, nós tínhamos as festas do final do ano, as férias e essa exposição do biquíni na praia e o carnaval. Agora acabou tudo, chega essa onda de frio, cobre o corpo e nós temos agora o quê? A Páscoa, com o chocolate. E o rebote de muitos resultados, porque nada das outras questões do estilo de vida foram modificadas. E Não, aí não teve reeducação alimentar, não teve. não teve educação alimentar, não teve atividade física sendo vista como remédio, né? E não como, ai, que prazer, que bom, que gosto, não.
não teve a lucidez do ambiente obesogênico, porque a gente tem que Exato. falar sobre a questão do ambiente. Eu vejo mulheres muitas vezes se tratando, mas a família toda ainda, ah, não, mas é eu que vou fazer. E eu sempre digo, o maior ponto de retorno é se o teu ambiente, eu não Exato. consigo tratar um drogado dentro de uma boca de fumo, né, Adri? Exato, e a gente não consegue tratar uma pessoa com obesidade dentro de um ambiente onde outras pessoas também têm obesidade. A gente vê isso muito nas crianças, nos adolescentes, né? Eu trabalhei com criança e adolescente, que a mãe trazia para fazer um tratamento de obesidade, a mãe obesa, né, com obesidade, o pai com obesidade, o irmão mais velho com obesidade, às vezes o bebê também com obesidade. Né? E isso é uma atenção que a gente tem que ter no acompanhamento desses pacientes, por isso que o tratamento vai muito além, né, do uso da medicação. Claro que ela é necessária, principalmente quanto mais grave a obesidade e essa neuroinflamação, a gente sabe que é mais difícil ainda fazer essas modificações. Quando eu entendi isso, eu comecei a ser menos crítica com a medicação, mas de novo, põe amor nas palavras. É um uso racional, assertivo, com estratégia, porque também temos que trabalhar o neurocomportamento que acompanha essa pessoa que tem obesidade. Perfeito. E esse neurocomportamento vem muitas vezes de um núcleo, que Uhum. vem muitas vezes de um padrão alimentar, que vem muitas vezes de um padrão da questão dos transtornos de imagem, e que se a gente não parar e não começar a passar limpo essa história, nós Uhum. com o peso, com o corpo, com a alimentação e assim, aí põe o amor nas minhas palavras. Nem todo mundo topa a mudança de estilo de vida. Sim. E a duras penas também tem isso durante os 24 anos de profissão. E nem consegue sustentar, né? Porque hoje em dia o que acontece? A mente humana ela está muito movida à manipulação. Manipulação pelo medo, manipulação pelo ganho secundário, né? Essa manipulação de oferecer algo que é mais fácil. Sempre. Porque quando a gente fala de doenças crônicas, e aqui eu não estou falando somente da obesidade, porque às vezes tem esse pacote, obesidade, mais a doença cardiovascular e mais um transtorno mental, principalmente depressão e ansiedade generalizada, ou mesmo a compulsão alimentar, que muitas vezes a gente também tem na pessoa com obesidade, que o tratamento vai ser a longo prazo, é um tratamento que a sustentabilidade precisa ser muito trabalhada, né? E aí o que acontece? A pessoa não se sente motivada, porque hoje nós estamos assim, nesse comportamento de manada, tem que ter sempre algo em troca. Uhum. Exatamente. Ela tem que estar sempre ganhando, tendo algum Sempre benefício, ganhando. né? E eu costumo fazer uma comparação, falo muito isso para as mulheres dos grupos lá. Quando a gente entra num processo desses de emagrecimento, a gente está fazendo o processo pensando que existe uma linha de chegada. Exato. Só Então, que não existe uma linha de chegada. Você não vai ganhar medalha. Na verdade, a medalha, ela é cada conquista que você tem de automanejo, de autocontrole, de autorresponsabilidade, de conexão de percepção, autoconhecimento, né? autoconhecimento. As pessoas me perguntam muito, né? Quando eu posto antes e depois, quando eu posto para você assim, quanto tempo? E aí eu digo, a questão não é o tempo que as pessoas usaram para fazer a mudança do corpo. A questão é que as pessoas têm que ter a lucidez que não é quando elas chegarem lá que elas vão voltar com a neuroinflamação. Quando elas chegarem lá que elas vão voltar a fazer os hábitos de antes. Porque é por isso, essa ideia do protocolo, do tratamento rápido, do tratamento que você vem, gasta sei lá quantos mil, e aí você vai sair curada, ela não existe, porque na verdade você vai ter que mudar a forma de pensar a respeito disso Exato, tudo. porque muitas vezes a cura vai envolver todo esse mecanismo do neurocomportamento, do estilo de vida, Do ambiente. dessa reconexão e do ambiente. E acho que a gente precisa trazer os estudos hoje com a tirzepatida, que é essa grande medicação que está revolucionando, dizendo que nem vai precisar mais ser necessária a cirurgia bariátrica.
Eles estão, acho que, com 3 anos e meio já de acompanhamento de pessoas usando, né, semanalmente. E eles já, e em determinados pontos desse acompanhamento, eles retiram a medicação para ver qual que é o comportamento. Em menos de um mês, há uma recuperação do peso perdido já em quase 10%. Então, assim, parou a medicação. Não é que a medicação dá o rebote, é que a medicação ela está controlando algo que a pessoa ainda não tem esse autocontrole, porque existe também essa neuroinflamação. E talvez para a gente conseguir desinflamar, vá muitos anos ainda. Então, parou a medicação, volta o ganho de peso, porque tem esse setup hipotalâmico, lembra que eu falei do termostato, do peso? Ele vai tentar jogar porque é uma forma de defesa corporal, você não tem controle sobre isso, no teu maior peso que você teve na sua vida. Então, quando você compra um protocolo, você tem que ter essa consciência que você só vai ter emagrecimento enquanto você estiver usando a medicação. E você tem que ter cacife para bancar essa medicação por muito tempo. Então, essa medicação vai chegar em junho nas farmácias e eu sempre falo para os pacientes que querem usar: você vai ter condições financeiras para sustentar essa medicação por anos. Ou usar por um tempo e bancar emocionalmente, comportamentalmente, mudança de estilo de vida, reeducação alimentar, mudança mental para sustentar o resultado obtido com a medicação. E eu acho que o grande oceano é essa mudança mental. O nosso maior oceano, sem dúvida, é a mudança mental. Então, me veio aqui, você estava falando sobre a questão inflamatória, me veio um exemplo que eu acho bem prático, bem clássico. Por exemplo, a gente hoje atende, junto com a pandemia de obesidade, uma pandemia de esteatose hepática, Opa! que é uma doença que a gente não tinha em 1970, por exemplo, não se tinha relato, só esteatose alcoólica, né? Olha, nem os últimos, acho que de uns 5 anos para cá que isso começou, porque eu não me lembro de ter tanto. Era aquela pessoa com obesidade mesmo, grau 2, grau 3 que a gente via isso. Isso. E aí, vamos pensar, tá? Vamos pensar em prática clínica, não tô. Tem alguns artigos mostrando para fazer a reversão da esteatose, mais ou menos quantos por cento de perda de peso, de 10 a 20%. Mas vamos lá. Paciente com esteatose hepática vai perder ali seu peso, 10, 15 quilos e tal. O fígado, que está com a célula gordurosa, que está totalmente inflamado, que está mostrando enzimas inflamatórias, a gente vai ter uma mudança real e oficial desse fígado depois de 1 ano e meio, 2 anos. Ou seja, né, se o paciente... Eu tenho vários pacientes nessa condição. Eu não tenho, eu posso ter um emagrecimento nos primeiros 6 meses, mas a célula hepática segue ainda em processo de esteatose por mais 1 ano e meio. E Essa isso é gordura ela é bastante resistente, isso. inclusive. Por que a gente acha que a célula cerebral, e aí a gente abandona os tratamentos, nos primeiros 6 meses ela vai deixar de ser inflamada? O fígado é uma percepção porque a gente tem um exame de imagem, vai lá, fotografa o Exato. fígado e fotografa de novo. Nesse processo de inflamação cerebral, hipotálamo e tal, a gente não tem essa percepção em exame de imagem diagnóstico, né? Não, 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 não tem, não tem. É comportamento, é neurocomportamental. A gente avalia o Exato. comportamento e esse padrão, né, cognitivo, comportamental de repetição, de ciclo, enfim. Isso. E a gente quer, com uma velocidade quase que da luz, se tratando em renovação celular, né? Porque a gente quer que em 3 meses todos os meus comportamentos, toda a minha oposição, porque a gente percebe que muitas vezes o paciente é meio opositor, né? Tem essa coisa Não, da não, nós resistência. temos pacientes que, inclusive, confessam para nós que elas se opõem, né? E é super legal essa consciência, né? Total, mas a gente quer, numa velocidade quase que da luz, fazer essa regeneração celular, esse processo inflamatório, para que, sem esse nível de inflamação, por quê? Porque eu quero chegar no ponto de chegada da corrida. Só que Exatamente. esse ponto de chegada, quando eu tenho a lucidez, o meu consumo de farinha, de açúcar e tal, eu não é porque eu estou em dieta, é porque eu busco. Hoje, o meu principal motivo, eu estou no peso que eu quero, meu principal motivo é cognição.
Se eu tenho um aumento, minha cognição diminui, a minha lucidez, a minha clareza mental, a minha dificuldade de lembrar das coisas, a minha dificuldade, né, de clarear os pensamentos. Ou não existe ponto de chegada. Se eu quero ser uma senhora de 70 anos lúcida, né, com habilidade cognitiva e trabalhando e fazendo as coisas que eu quero, eu tenho ponto de chegada? Não, eu não tenho ponto de chegada. Eu tenho o entendimento desse processo e a lucidez do que eu preciso fazer para aqueles objetivos que eu tenho de vida, né? Isso é Exatamente. muito importante. Isso. Eu queria apontar aqui que a doutora Edinalva Braz está falando assim: apontar erros alimentares podemos ser julgados e mal interpretados. Eu não falo em erro alimentar, eu falo em padrão alimentar. Eu sempre converso com o paciente. Vamos fazer uma investigação, qual que é o seu padrão alimentar no seu dia a dia. E aí a gente tem mais ou menos esse padrão alimentar do beliscador, do comer hedônico, que é esse maçudo boludo do crack-crack, e esse volumétrico. Então, a gente vai trabalhar com padrão alimentar. E aí eu sempre pergunto para o paciente, onde você acha que está vindo a maior entrada de caloria? É no café da manhã, é no jantar, é no almoço? E como? Então a gente não vai falar de erro, a gente não vai falar que está errado, porque inclusive quando a gente tem transtorno alimentar, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a pessoa ela julga que ela erra e ela tem essa questão da lista dos proibidos e a gente não pode reforçar isso. Então a gente vai falar de padrão alimentar e claro, para a gente conseguir ter o emagrecimento precisa ter o déficit calórico, por isso que a gente faz o exame para calcular essa taxa metabólica basal e aí a gente fala assim, olha, tua taxa metabólica é de 1.500 calorias. Em algum momento está entrando mais. Onde que você acha que está entrando mais? Eu converso dessa forma, para não falar de erro, porque aí a gente pode estar julgando de verdade, né? E a pessoa, né, vai estar mais resistente. Então, se você usar padrão e usar isso, ó, por onde você acha que está entrando mais? Porque tem entrada e tem saída, né? Entra pela comida e sai pelo gasto energético. E é esse raciocínio que a gente tem que construir com os nossos pacientes que nos procuram com essa questão. Tem uma frase que eu uso muito, padre, até nos grupos que eu faço acompanhamento, quando as gurias perguntam, pode tal coisa? Eu sempre respondo uma coisa. Tem um monte de mulher aqui dos grupos, elas já ouviram eu falar isso. Vocês podem tudo. A grande questão é a lucidez daquilo que você quer com aquilo que você tem como objetivo. O que você está buscando hoje na alimentação? Prazer, conforto, aquela vontade de chorar que foi transformada em 400 gramas de chocolate, te afasta ou te aproxima da saúde e do peso que você quer. Quando a gente Isso. desmembra isso, porque não é a dieta do pode ou do não pode. Eu sou anti-dieta, eu gostaria que as pessoas parassem de fazer dieta, Exato, eu gostaria que as pessoas exato, exato. fechassem as suas proteínas para não ficar flácida, porque a gente tem visto aí uma sarcopenia doida, uma osteopenia louca nesses processos. E aí eu digo, você pode tudo que você quiser, mas a sua nutrição, ela está garantida? Você bateu a sua proteína? Né? Você entendeu o que o seu corpo... Porque a gente quer mudar ser humano. Eu tenho uma fala tua, tem duas lives nossas que eu tenho um amor. Eu fiz um podcast, eu ainda falei de uma das nossas lives, que foi aquela que tu falaste, que eu saí da live e fui pro banheiro chorar, que tu falaste, a gente vai morrer, essa é uma certeza. Essa live para mim é a melhor. E a outra é aquela sobre a era romântica, né? É, Como a é, gente é. romantizou tudo, eu adoro aquela live, eu já assisti ela várias vezes. Como a gente romantizou tudo na era romântica, a gente fica, tudo é romantizado e tal. Traz para a consciência do indivíduo, traz que você é um bicho homem, você tem coisas que você precisa. Isso aqui, o cabelo da Adriana é maravilhoso, eu já assisti ao vivo, esse cabelo é natural, gente, é a coisa mais linda. Ele é proteína, ele não é a luz do universo, ele é proteína. Então tem uma parte que é nutricional. Se a gente tiver nutrido, você pode tudo, desde que o tudo que você quer não acabe com a sua saúde metabólica. Eu acho que é isso. E mental, e E mental. mental. A doutora Edinalva Braz está falando assim, como colocar amor nas palavras. Acho que a Aqui gente a não falou. gente trabalha com consciência e, claro, para trabalhar com consciência, a gente precisa trazer a realidade.
E nós estamos na era do hipnotismo, da ilusão, né? Isso aqui, rede social, é uma grande ilusão, porque a gente mostra a nossa melhor versão, aquilo que nós queremos que o outro veja. Ai, E que aquilo cansaço, né? e Hein, Adri? nós aqui estamos trabalhando com a realidade, e eu sei que a realidade dói. Então, esse é um jargão que eu uso para a pessoa entender que eu estou falando e sendo às vezes dura, mas é porque eu quero o bem da pessoa. Não adianta ficar passando mal, uma mão na cabeça e falar assim, ó, continua tomando o teu sorvetinho, né? A gente escuta muito isso, né? Para não tirar o alimento confortador. Só que é esse alimento confortador que está aumentando o risco cardiovascular, que está fazendo com que essa pessoa tenha A esteatose e gente que é vai superficial, levá-la a vinho, desenvolver aquela doença que ela mais tem temor, que na mulher é o câncer de mama. E eu, exato. como médica, eu tenho o dever ético e até moral de estar educando, e isso é dolorido. Então, quando eu falo amor, é para a pessoa entender que isso é um gesto de amor que eu estou tendo com os meus pacientes, de trazer essa realidade. E eu não estou dando bronca, eu não estou sendo severa, radical, como as pessoas interpretam, E porque no nem começo, quando a gente falava de álcool, quando eu e a Gisele começamos a falar de álcool há 2 anos atrás, lembra, Gi? Os as lives haters, iam. inclusive de colegas, e hoje, 2 anos depois que sai documento oficial de organização XYZ nos Estados Unidos, agora todo mundo falando, ai, nós temos que repensar a quantidade de álcool, não tem álcool seguro, álcool é cancerígeno. Então é sobre isso, é este amor que nós estamos trazendo. Então, quando a gente fala tem um amor nas nossas palavras, é para trazer isso na mentalidade que nós vamos dar uma informação que é de difícil de gestão, mas que ela é necessária. Eu nunca vou esquecer quando a gente fez live de álcool, que a gente era detonada, assim, de início ao fim da live, a gente seguiu aqui firme e forte, mulheres resistentes, né? Não, não é por Exato. acaso que o podcast tem esse nome. Quantas pessoas, quando eu postava alguma coisa, quando eu fiz post sobre isso, me falavam, eu tenho pacientes que tiveram câncer de mama, questionando da onde vinha aquela informação, se a mastologista não tinha me falado nada, que eu tinha que Exatamente. seguir devendo, Inclusive, exato. inclusive com Exato. tamoxifeno, inclusive Exato. fazendo o uso da medicação ali dos 5 anos, e que a mastologista. E aí tu vai, né, trazendo uma informação que é super difícil de digestão, e que eu entendo que é de difícil de digestão. Mas assim como a Adri falou, a minha é, né, por que que a gente trabalha nisso? Por que que a gente trabalha em prol de saúde das pessoas? Por que que a gente escolheu isso como trabalho, como missão, enfim? Eu acho que isso é muito importante a gente elucidar. E esse amor, eu vou comparar, eu sou mãe, né? Eu vou fazer uma comparação. Eu sou mãe da Antônia. A maioria das coisas que eu preciso fazer com a educação não é dizendo, ai, Tunicinha, meu amor. Não, é dizer, Antônia, olha só, agora senta, vamos conversar. Muitas vezes, essa dureza que a gente não quer enfrentar é aquele momento que talvez a gente vá virar algumas chavinhas, E né? é engraçado, né, Gi? Porque a gente falar essa realidade é interpretado como uma coisa radical, mas Total. vender o protocolo, iludir, manipular e ludibriar é um gesto amoroso. Olha como nós estamos tendo uma distorção de valores no momento atual. Porque aqui nós trabalhamos com autonomia para que as pacientes, né, e as mulheres que nos seguem desenvolvam esse protagonismo. Hoje nós falamos o quanto que é acessível sim ter saúde, você não precisa tomar aquele punhado de cápsulas de suplementos, você não precisa fazer um tratamento carésimo, né? Tá baixo já o meu celular. Se eu baixar mais, vocês não vão ouvir. E aí o que acontece é que eu falo alto porque eu tô rouca, tá? Minha voz é rouca e às vezes eu falo mais alto por conta disso. Então, tá tudo distorcido, né, Gi? Exato. E não é incomum. Já falei isso aqui em live. Essa semana eu tive mais um caso de uma paciente de São Paulo me dizendo o seguinte. E aí a gente tem que rever os conceitos a respeito de saúde. Que ela deixou de comer carne, que ela deixou de comprar carne de gado, que eu sei que tá cara no Brasil, mas ela compra suplementação e ela gasta em torno de R$ 1.000 de suplementação todos os meses.
aquilo que a gente falou do pozinho de aminoácido, né? Que eu não sei quanto que tá hoje, mas a última vez que eu vi tava R$ 250 para Dá para 30 comprar, dias. E tem profissional que recomenda tomar 2 por dia. Então a gente vai gastar R$ 500. sim, para 14 gramas de proteína e 10 gramas de carboidrato, se vocês olharem lá, tá? 10 gramas de carboidrato de alto índice glicêmico, inclusive, piorando resistência insulínica, tá? A voz da Gisele está dando eco, mas melhorou. Gente, nossas lives, elas sempre são meio misteriosas, tem alguma coisa, não sei. Mas Quando não cai, né? ó, quando não cai. Exato, hoje não tem, não caiu. Mas assim, isso não é incomum. Eu ter que convencer uma mulher a diminuir a suplementação, porque o estado metabólico dela não melhora em absolutamente nada depois de 6, 8 meses tomando. Até porque elas não conseguem tomar, porque às vezes são 30 cápsulas. Já peguei paciente tomando 30 cápsulas por dia. E aí tu tem que convencer que ela volte a comprar carne, né? Porque ela deixou de comprar carne, ela diminuiu o rancho da semana, as compras da semana, em função da suplementação. Põe o amor nas nossas palavras. Eu não sou contra suplemento, eu também prescrevo suplemento, eu fiz pós-graduação em suplementação, tá tudo certo. Agora, eu não posso inverter os papéis. Se a gente inverter os papéis, mais uma vez a gente não está trazendo saúde e coerência para as pessoas. Isso é muito, Exatamente. muito. E a gente está fazendo aquilo que eu chamo que é um tal de um body shaming, né? Que assim, muitas seguidoras falam pra gente que se sentem culpadas porque elas não conseguem financeiramente bancar essa questão da suplementação e aí vem a culpa por não estarem se cuidando. E muitas vezes o que se gasta com suplementação, você consegue ter uma alimentação melhor, inclusive pagar a academia, né? Eu já Inclusive um recebi personal. paciente usando só de probiótico dos R$ 2.000. Enzimas digestivas, né? E na verdade tudo estava numa questão de mastigação, na qualidade alimentar, de fazer um diagnóstico de sensibilidade, de descartar possivelmente uma doença celíaca, que a gente tem. O ano passado nós tivemos várias pacientes, inclusive, que nós fizemos esse diagnóstico, né, Gi? Então é isso, é trazer essa clareza e esse entendimento que primeiro a gente tem que fazer o básico bem feito. E o básico bem feito está na base, a alimentação. Só um parênteses aqui, que eu acho que vale a pena a gente falar. O ano passado, nós fizemos o diagnóstico de várias pacientes com mais de 55 anos, que eram celíacas e que tinham sintomas da doença celíaca desde a infância e adolescência. Uhum. E elas passaram uma vida inteira em sofrimento por uma doença celíaca, que é uma doença totalmente desabsortiva, que é uma doença séria, precisa ser olhada, e que com 55, 58 anos, a gente tem um paciente de 60 e poucos anos, né, Adri, aqui do Rio Grande do Uhum. Sul, com diagnóstico super tardio, né? Qual é a nutrição celular dessa mulher ao longo da vida, que ela era completamente desabsortiva? Qual é o estado inflamatório dessa mulher? Não só a inflamação do intestino, imagina o estado inflamatório. Doença autoimune, eu falo, eu tinha uma aftose na minha boca que era terrível. Aí sempre tinha desculpa, agora é o aparelho. Eu usei aparelho dentário muitos anos, né? Foi infância, adolescência e vida adulta. Então sempre é aquela coisa, é a acidez do Algo. estômago. Aí toma bloqueador de ácido estomacal. É, e às vezes não é visto o básico, Exato, né? exato. E se esse básico não é visto, não adianta a gente ficar enfeitando e colocando, né, enfeite numa casa que não tem janela. Exato. E aí aquela crítica que eu faço, né? Então hoje você faz uma medicina personalizada, você pede exame metabolômico, nutrigenético, né? Tudo isso para fazer uma suplementação refinada, mas você não consegue comprar o básico porque você vai dar prioridade a isso. Né? Isso para mim nunca foi medicina personalizada e a grande crítica que eu faço, né? Porque hoje isso traz valor, né? Então você é uma médica, uma nutricionista atualizada, pós-graduada, né? Porque você faz esse refinamento e hoje a gente não tem
evidência científica robusta que justifique trocar alimento por cápsula. Não tem. A Thaís está trazendo, o nível de influência está tão grande que as pessoas procuram Nutri que suplementa. Exato. E tá aí, Essa questão metabolômica e nutrigenética tá terrível. e gente, isso assim, às vezes eu dou uns reset aqui, óbvio que eu uso as redes sociais, muitos dos meus pacientes chegam por aqui, mas às vezes tu cansa até da questão de estar por aqui, porque quando você abre, teve uma semana que eu abri e todas as pessoas ali, todas estavam tomando um café termogênico, então as pessoas abriam o seu dia com um café termogênico. Gente, até eu gosto do café termogênico em si, Não, eu não vou fazer eu não propaganda. suporto o gosto. Eu adoro o gosto, tá? Eu acho aquele bem gostoso. Mas assim, gente, é até a criança da pessoa tá cheirando o café termogênico. Aí é a imagem da família feliz, a mulher magra, né? Já de biquíni às 8 horas da manhã com o seu café termogênico, aí tocando uma música. Gente, assim, me falta estômago para ver algumas coisas, né? Me falta estômago muitas vezes, pode ser que eu esteja meio enjoadinha, mas me falta estômago às vezes para ver esse mundo da influência do café termogênico com um cupom aqui É, embaixo. e tudo é uma questão comercial. Nós não podemos esquecer que nós estamos no sistema capitalista e esta ferramenta aqui é uma ferramenta comercial. E aí a doutora Edinalva Braz falou assim, somos criticados e chamados... Exatamente. Você não é uma médica atualizada que não faz uma medicina personalizada por exame genético, né? Porque você não prescreve as cápsulas que vão curar do polimorfismo. Gente, não é isso, né? Não Não é é isso. isso. Não é isso. Até porque o polimorfismo vai na sua vida. Você não vai mudar o gene com nenhuma Não, e cápsula. o fato de você ter um polimorfismo não Não garante. significa que você vai manifestá-lo, porque aí é uma questão do ambiente. Né? Exato. E muitas vezes o que vai fazer você não manifestar é o seu estilo de vida, não a cápsula que você vai tomar todos os dias. É o que você faz 98% do tempo e não os 2% que você gasta botando a cápsula na boca, mas gasta os rios de dinheiro. E por isso, o amor nas nossas palavras. Nós não somos contra. As nossas pacientes também recebem suplementação quando Sim, necessário. nós estudamos isso. Eu fiz cursos de nutrigenômica, nutrigenética, metabolômica. Adoro, adoro estudar isso. Quando eu era criança, eu queria ser engenheira genética. Mas a aplicação, quando a gente vai pegar estudos, porque assim, a gente não pode fazer das nossas pacientes cobaias, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho alertado, não seja cobaia. Porque quando a gente pega estudo, no vamos ver ali para ver se vale a pena você fazer a pessoa gastar, se vai ter algum benefício, não tem, não tem. E eu tenho uma vasta experiência, porque eu trabalhei com crianças especiais 20 anos, e foi uma questão louca quando começou falar do autismo com a questão genética, do exame genético. Teve um grande influencer que trouxe essa questão do exame genético. Eu vi famílias vendendo carro, pegando empréstimo, colocar o apartamento à venda para poder bancar um teste que na época custava R$ 70.000. Eu tô falando assim, coisas de 15, 20 anos atrás. E eu falava assim, ok, você vai me trazer o exame aqui, o que, que vai mudar na abordagem? Você só vai Nada. saber que ele tem essa mutação, que ele tem esse polimorfismo, que ele tem essa característica genética. Mas nós não temos terapêutica comprovada cientificamente que a gente consiga reverter isso. E eu vou dizer a mesma coisa para o nutrigenômico. Porque Exato. muitas vezes no Quantas exame vezes simples de exame laboratorial, a gente vai identificar que existe uma deficiência, nós vamos acompanhar e a gente vai ver que essa deficiência ela vai sempre estar acompanhando o indivíduo. E ali já sinaliza que aquela pessoa tem um polimorfismo, por exemplo, uma homocisteína sempre alta, você está repondo. Né? A gente começa sublingual, continua baixo, a gente vai para o venoso, continua baixo, a gente já que ele sabe que tem um tem? polimorfismo. É. E quantas vezes um exame como um coprológico, né? Um coprológico que é um exame de fezes, ou um padrão do metabolismo de glicose, uma insulina, um OMA-IR, um OMA-beta, me dão muito mais parâmetros
para fazer as diretrizes desse paciente do que a gente. E a gente pega isso diariamente. Quantas pacientes nossas vêm com nutrigenética 10 páginas? Não, vem com portfólio, tem até, pedem até nutrigenética para esporte, sendo que a pessoa é sedentária. Exatamente. A Eu já pessoa não peguei de levanta, várias, eu falei assim, mas por que pediram esse exame? Você é sedentária? Você nunca foi para uma academia? a pessoa não levantou a bunda do sofá ainda. Exatamente. Se ela sair para caminhar, a gente já está ganhando. Exatamente. Isso é muito, 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 muito sério. Por isso que a gente tem que estar trazendo essa lucidez aqui. E por isso Exato. que a gente pede amor no coração, né? E por isso que a gente pede que volta para o simples. Eu acho que o grande mergulho, né? A gente começou a live e aí tu vê que a gente vai emendando um assunto no outro, e se deixar a gente fala 5 horas aqui, mas volta para o simples. Eu acho que o grande mergulho disso tudo é a gente se conhecer melhor. O grande mergulho é a gente buscar essa saúde mental, que sem saúde mental não existe saúde metabólica. Olha o que a Rosana está falando. E quantas mulheres nesses. Nós já nos conhecemos há 3 anos, né, Gil? Já estou perdendo até o tempo, que foi na nossa pós, quatro já, olha só, na nossa pós. Olha o que a Rosana está falando aqui é o nosso dia a dia, né? Faz sentido. Eu me suplemento direitinho, não vi grandes resultados, né? Em 20 Em minutos de live 20 já me minutos. abriu um leque de informações, aprendendo. Esse é o nosso Olha, papel aqui como amor nas nossas palavras, né? É o meu caso, sou sedentária, achando que o suplemento era a solução. Rosana, a gente já ganhou. Eu já ganhei meu domingo, Rosana. Eu vou Já sair valeu a para pena estar acordar feliz. cedo e a gente está aqui falando sobre isso, porque é isso que nós queremos trazer, a informação, aumentar o nível de percepção para que vocês não caiam nessa armadilha, tá? Da suplementação milagrosa. Hoje, nós temos duas indústrias que elas são muito parecidas na forma de agir, só que elas são antagônicas, que é a indústria do medicamento e a indústria do suplemento. Medicamentos são necessários, quando bem aplicados, salvam vidas. Suplementos também, quando bem aplicados, pode trazer muita qualidade de vida. Eu já me suplementei em fases críticas da minha vida, só que não dá para sustentar isso a longo prazo. Medicação, alguns casos de doença já estabelecida, que a gente não tem retorno à saúde, eles são necessários, às vezes, para o resto da vida. Suplemento, se você tem uma mutação de um MTHFR que você não consegue manter a tua B12, metilfolato, você vai ter que usar também o resto da O vida. resto Mas assim, é com bom senso, é com acompanhamento. Não é isso de você ver alguém falando, os 5 suplementos para você ter saúde mental, você vai lá e compra e começa, E aí, né? Rosana, e aí ela levantou uma coisa que eu acho extremamente importante, tá? Não substitui o básico. Não Não substitui. substitui comida, não substitui treino, não substitui sono, não substitui uma saúde intestinal, não substitui a mentalidade que a gente tem. E uma das coisas, talvez, que mais seja desconfortável falar, tá? Vivo o açougue e a fruteira, essa é a minha paciente, Anise. Uhum. O mais desconfortável é um processo ativo, não é um processo passivo, tá? Você vai ter que colocar energia nisso. Por mais que eu sei que no início é difícil, a gente está inflamada, está procrastinando, não sabe por onde sair, mas é ativo. E muitas vezes não vai começar por motivação. Ele vai começar por execução de hábitos. Execução Isso. de hábitos. Você vai motivada, né? Isso. É alto, Rosana, é muito alto e muitas mulheres elas estão deixando de investir na alimentação, às vezes, da família, porque, Exato. porque elas acreditam que, porque é colocado mesmo, né? Eu recebo muita paciente que vai muitas vezes fazer terapia de reposição hormonal, que é o segmento que nós trabalhamos, eu e a Gi, e é colocado para ela que aquela reposição hormonal só vai surtir efeito se ela fazer aquele pacote de suplementação venosa associada a um pacote de suplementação em cápsula. E como a mulher está sofrendo, a família investe nisso.
né? E troca Ela o açougue, troca a comida básica por isso. E aí tem essa frustração de estar usando e não ver melhora. E aí quando a gente vai fazer o inventário do dia a dia, essa mulher não está se alimentando bem, Exato. né? E é aquilo que eu falo que a autoestima, a gente precisa nos resgatar, nos buscar e nos amar. E aqui eu não estou falando de sentimento. E quando eu falo põe amor nas minhas palavras, não estou falando de sentimento, porque amor é ato, ato de cuidar. E nós estamos aqui num gesto amoroso para cuidar de vocês com informação, né? Para gerenciar que o autocuidado faça parte de rotina, que esse vire rotina, que o autocuidado, né? Que o autogerenciamento das suas emoções, e uma das coisas, Adri, acho que só a gente já passou aqui Sim, do tempo, mas só para tem uma situação que eu peço para muitas das pacientes, que é a questão de se fotografar, tá? isso. A foto. O tamanho do desconforto dessas mulheres para fazer essa foto, ele reflete muitas vezes o quanto na vida esse processo do auto-olhar ele foi esquecido. Então a Exato. gente precisa parar e voltar a se olhar. Precisa parar e voltar a se encontrar, porque a gente não vai encontrar nada nem ninguém no caminho se a gente não tiver com a gente. E se apropriar deste corpo. Porque quando a gente fala de aceitação, é a gente aceitar algo que a gente não escolheu, mas a gente tem que se apropriar. Foi nos dado. E é este corpo que vai nos acompanhar do nascimento até a nossa morte. Então nós precisamos habitá-lo, apropriar-se dele, É o né? único uniforme que a gente vai usar, né? Olha Muito aí, a Rosana confirmando que muitas nutricionistas também estão falando que elas também observam, né? Que as pessoas estão deixando de comprar comida, e de se usando. alimentar com alimentos e estão trocando por cápsulas. É isso mesmo, Rosana, é um susto. Eu sei porque eu uso, eu pratico esporte, eu já fiz triatlo, você não tem noção que eu gastava de suplemento, porque assim, eu tinha um gasto calórico enorme. E que eu tinha que suplementar, porque comida só. Você tem uma ideia, às vezes eu voltava de pedalar 120, 150 quilômetros, eu comia eu sozinha um pacote de macarrão, né? Porque assim, era um gasto fenomenal. Então, assim, a gente se suplementa e eu sei que é caro. Porque eu também, às vezes, uso, que nem eu compro whey, porque eu não consigo bater a meta só com comida, porque é difícil. Eu sou É difícil. grandona, eu sou pesada. E eu sei que é difícil. Só um pote de whey, um whey de boa qualidade, é quase 300, 400 reais. Pode ser um Né? Um whey que traz. tem proteína e não tem tanto carboidrato. Então, assim, é inviável, inacessível para mais de 90% da população. E a gente tem que ter essa consciência, essa responsabilidade enquanto profissionais. E é isso que eu falo, coloque amor nas minhas palavras. Das nossas. É Gente, já isso. passamos. Acho Já que estamos deu para a gente trazer. quase 1h15, né? Antes que nos derrubem, até para a gente não perder, né? Acho que é uma live super cheia de De conteúdos aí que podem informação. ajudar, de informação. E acho que o foco principal foi dado, né, Adri? Sim, sim. Acho que a gente trouxe a informação. Nós sabemos que é de difícil digestão, porque as nossas lives costumam ser disruptivas nesse processo. Então, tudo que é disruptivo paralisa, rejeita-se, é Depois difícil a assimilação, né? A gente deixa a live geralmente uma semana no nosso feed e eu já coloco em seguida lá no nosso canal, esqueci o mulheres nome. No resistentes. Ah, Spotify, nós temos um podcast, esqueci do Spotify, podcast Mulheres Resistentes. E este termo, Mulheres Resistentes, ele quer dizer a resistência à insulina que muitas de nós desenvolvemos no nosso processo de envelhecimento, mas também do quanto que nós temos que ser resistentes, persistentes, teimosas mesmo, em ter qualidade de vida, porque nós queremos envelhecer com autonomia, com mobilidade de se locomover sem andador, sem bengala e com sanidade mental. isso, exatamente. É por isso que a gente E, vem aqui ó, no Domingo cadê o coração? Não fez, Gi. da Isso, ó, amor nas nossas palavras, sempre. Um ótimo domingo para vocês e ó, até breve. Obrigada, Adri. Obrigada por mais Tá. uma.